Olá, amigos do Aconteceu Charqueadas. Estamos dando seguimento às entrevistas com os candidatos ao Conselho Tutelar. Antes de começar o papo com a candidata, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, ao California Burger, ao Açaí do Parcão, ao Depósito de Bebidas do Parcão, a Delforte Soluções em Concretos, a Crepes Lanche, a Altalex e a Casa do Pet. Olá, dona Grazi. Muito obrigado por ter aceitado o convite do Aconteceu, né? Então, te deixo as boas-vindas aí e vamos bater um papo legal. Boa tarde, Vanderlei. Gostaria de te agradecer pela oportunidade que tu está nos dando, a nós que estamos conselheiros tutelar e aqueles que estão vindo conselheiros tutelar. Eu acho muito importante essa divulgação, né, do Conselho Tutelar. Eu acho muito relevante para a comunidade de Charqueadas, aqueles que não sabem realmente o que é o Conselho Tutelar em todo, né? Que a gente tem uma comunidade que muitas vezes distorcem as nossas atribuições, sendo não por ignorância, mas às vezes por não saber realmente sem intenção. Eu posso me apresentar, então, já? Sim, eu já ia te dizer. Meu nome é Graziela, eu sou mais conhecida, carinhosamente chamada pelos meus amigos e familiares de Nequinha. Então, por isso que o meu material é Grazi Nequinha, porque eu tenho muitos que me conhecem por Grazi, mas a maioria me conhece por Nequinha, o apelido que a minha mãe me deu e que ficou. Né? Então, muita gente me conhece por Nequinha, né? Eu tenho 46 anos de idade, sou casada há 28 anos, tenho 4 filhos e um neto. Eu nasci e me criei em Charqueadas. Eu nasci na beira do rio, mas a minha família era do Campo Jereminas. Eu sou filha de José da Conceição Leotti e Jalma Alves Leotti, muito conhecida aqui em Charqueadas também. Sou formada em pedagogia, uma profissão que eu me orgulho muito, né, de ser pedagoga, um sonho realizado, um sonho de infância. Eu sempre sonhei em ser professora e, graças a Deus, realizei esse sonho. Eu moro no Parque das Laranjeiras, né, mais conhecido por Mutirão, carinhosamente chamado pelos moradores de lá, né, na qual eu também fiz parte da construção, juntamente com a minha mãe, que ganhou uma casa lá, uma casa popular, que fala, né? Sim. Então, essas casas foram criadas com a ajuda de todos, então, por isso, Mutirão, né? E me orgulho muito de morar lá. E não pretendo sair. Lá eu construí uma família. Eu moro lá desde os meus 13 anos de idade, criei os meus filhos todos lá, né? Meu filho mais velho tem 28 anos, né? Então eu me orgulho muito de fazer parte daquele bairro, que é onde também construí alguns projetos sociais lá dentro, faço parte da Associação de Bairros, né? Hoje eu não estou muito presente como algum cargo, mas eu sempre participo de dinâmicas. Eu sou professora de dança, eu tenho projetos sociais que envolvem as danças, né? Dança tradicionais, dança afro, né? Eu tive um grupo Pérola Negra, que hoje são mulheres e têm filhos, né? E por devido à minha correria do dia a dia, né? Trabalho, outras coisas, né? Pessoais minhas, eu não consigo mais me dedicar a essa função que é a dança, que eu amo muito, mas, né? Voltaremos, né? Hoje estou conselheira tutelar, né? É o meu primeiro mandato, né, de conselho tutelar. Confesso que foi uma missão bem desafiadora na minha vida. Foi uma das missões mais desafiadoras, né? Porque eu até vou comentar sobre a Bíblia. Eu não conheço muito a Bíblia, tá? O Salmo diz que zelar pela sua casa é algo que te consome. E zelar pelos direitos humanos da criança e do adolescente te consome. Tu tem que amar realmente aquilo, né? E trabalhar dentro da legalidade que traz o Estatuto da Criança e Adolescente, uma lei que foi criada, né, em defesa. Isso também te traz muitos desafios.
te traz desafetos. Quando tu trabalha dentro da legalidade, tu constrói um caminho, né? Ou tu traz desafetos, para não dizer inimigos, né? Ou tu constrói um caminho. E eu, com meus desafetos que eu construí, eu sei que eu estou no caminho certo, né? Porque não é fácil trabalhar dentro do Conselho Tutelar. Não são glamour como todo mundo acha que é, mas também não é tão difícil. Porque ali dentro tu constrói muitas coisas. Alegrias, tristezas, né? Porque tem muitas crianças e adolescentes que dependem do Conselho Tutelar, né? Sabe, fizeste um comentário aí que me chama bastante atenção, até inclusive eu conversei com as outras candidatas, e que é sobre essa questão da função e da visão aí fora do Conselho Tutelar. Existe uma nebulosa em relação à função, em relação ao que é o Conselho Tutelar. E quando eu optei em abril aconteceu, para que vocês tivessem essa oportunidade de falar sobre a sua candidatura, eu também vislumbrei a oportunidade de trazer às pessoas, né, ao povo de Charqueadas, a oportunidade de conhecer um pouco melhor, porque o Conselho Tutelar, ele tem, sei lá, 20, 25 anos, alguma coisa mais ou menos. 33 anos, 35. Peço perdão, assim, que eu não lembro de cabeça, sim, mas eu também não cheguei nesse mas eu era para saber, desculpa, mas é 33 ou 34. E, na verdade, sempre foi muito... se fazia as eleições, se faz as eleições, mas eu penso que faltou um pouco de divulgação no papel. Por quê? Porque nesse meio tempo, as pessoas têm uma visão um pouco distorcida, se não bem distorcida, do Conselho Tutelar. Então, essa é a oportunidade da gente tentar desmistificar, tentar esclarecer para a população que o Conselho Tutelar tem uma função muito mais assistencial em relação à família, em prol de proteger os direitos básicos da criança e do adolescente, né? E não aquela característica que muitas pessoas acham que ele é fiscalizador e tem poder de polícia. Sim. Então agora tu me esclarece um pouco. Isso é um ponto muito importante que tu tocou, Vanderlei. Por quê? Porque realmente nós, né, temos funções dentro do Conselho Tutelar. Quando eu falo que eu trabalho dentro da legalidade, é coisas que às vezes as famílias, né, a comunidade Charqueadas não sabe de verdade o que é o Conselho Tutelar. Né? O Conselho Tutelar ele é um órgão autônomo, não jurisdicional, né? Competentes, né, ali no Estatuto do ECA, prevê a lei X do artigo tal dos incisos que compõem a nossa lei. E dentro das nossas atribuições, né, tem 1000 coisas que a comunidade Charqueadas, às vezes, por não entender, né, sai dando, como é que se diz, flechada, tiroteio, né, nós somos muito taxados como polícia de menor, bicho papel, né, dá susto nas crianças, né, qualquer coisa é entregar a criança para o Conselho Tutelar, né, e aí as crianças às vezes têm até medo de, quando a gente chega com o carro numa escola, que às vezes não tem nada a ver, a criança já acha que, né, vamos lá dar susto, né, vamos lá conduzir uma coisa que não é nossa, né. Vou dar um exemplo. Conselho Tutelar, ele só atua diante de falta, omissão de responsáveis. Tá? O Conselho Tutelar, ele requisita trabalho, ele não realiza o trabalho. O Conselho aplica medida de proteção, o Conselho não é punitivo. E às vezes nós somos chamadas pela, né, toda a comunidade, vamos dizer escola, outros lugares, né, que tem a criança tem acesso e adolescente, para apagar fogo também, que a gente também às vezes é meio que bombeiro. Né? E às vezes a mãe e o pai estão lá, eles são responsáveis legais
pelos filhos. Nós não tiramos essa legalidade de pai e mãe, a gente não tem essa autonomia, né? E o exemplo é assim, oi, é do conselho? Sim, meu filho está lá no parcão, né? Está bebendo, está fumando, e eu não posso mais com a vida dele, né? Então, a pessoa que ligou e fez esse pedido, ela não sabe realmente o que é a atribuição do conselho. Ela está pedindo uma ajuda e uma orientação. E se criou, dentro de Charqueadas, uma cultura sobre isso. Sim, sim. Quando eu digo legalidade, é que eu não posso fazer favor para o amiguinho. Eu não posso fazer favor para a amiguinha. Eu tenho que trabalhar dentro da legalidade. Sim. E o que eu vou dizer para essa mãe? Que ela me chamou, provavelmente ela votou em mim, né? Sim. E aí, Vanderlei, quem vai ser a conselheira tutelar corajosa para falar isso para a mãe? Tem que ser, né? A gente tem que trabalhar dentro da legalidade. Sim. Mãe, não é atribuição nossa. Se a senhora permitiu, não. Então, chama a brigada militar e a senhora vai junto, se ele não quiser vir, com certeza a brigada militar vai saber conduzir essa função, porque tu é responsável legal, não o conselho tutelar. É. Agora, tem outras atribuições, né? Que somos acionada, não tem pai, não tem mãe. Não tem nenhum responsável legal. Aí o conselho representa pela falta do responsável. Porque o adolescente, ele tem direito de chamar quem ele quiser. O vizinho, sendo de maior, entendeu? A tia, o cunhado, a prima, o amigo que é de maior. Não precisa ser necessariamente o conselho tutelar, né? Então, o conselho só atua nessa área, na falta e na omissão. Eu não vou, eu não quero. Por exemplo, omissão. O que é omissão? Quando o pai ele não consegue, né, dar o mínimo de direitos daquela criança, não manda para a escola. Essa é a omissão. Aí a gente atua, né? Omissão. O que está acontecendo que o pai não está mandando para a escola? Não está dando a condição desse menino frequentar a escola, entre outros que eu poderia citar. Então, isso é muito importante. A comunidade charqueada, esse momento aqui nosso, é muito importante. Sim. Falarmos mais sobre. Quando eu entrei dentro do Conselho Tutelar, foi uma das partes que eu mais questionei, né? Que a comunidade ela tem que estar mais informada. A comunidade informada não é que não incomoda, porque a palavra que eu uso é isso, não incomoda, mas não é essa, porque às vezes tu tá ali com anseio e tu não sabe. Então tu vai procurar o conselho tutelar, porque hoje em dia as mães têm medo também. Tipo, eu não posso bater no meu filho, porque o conselho tutelar vem aqui. Aí eu digo para a mãe, ela fala assim, eu posso bater? Não pode bater em animal, não pode bater em ninguém. É direito constituído. Se tu bater no adulto, tu vai responder por uma agressão física. Vão registrar, né? E o teu filho, ele não é uma propriedade tua que tu pode fazer o que tu achar que na tua cabeça. Eu sou mãe, eu faço o que eu quiser e eu crio, porque eu fui criada à tortura. Tipo, né? Que antigamente se dava sarrafo com pau. É muita coisa que eles vão falar bem a palavra que eles usam, né? Eu não vou colocar palavras bonitas. E eu digo, gente, essa lei foi criada. Eu vou te dar um exemplo, mãe. Tá? Se na saída de um colégio, tá? Um adulto, né, vamos dizer maior de idade, bate no teu filho, se não tem lei, mãe? Se não existe uma lei, mãe? Isso é lei, eu disse para ela. E é uma lei que vale tanto para as crianças, para adolescentes, quanto para as pessoas adultas. Porque a gente não pode estar batendo. Sim, é agressão física. É uma agressão física. E o estatuto, ele dá essa proteção para a criança e o adolescente, que muitos vivem em tortura psicológica, física, né? E às vezes o vizinho não denuncia porque acha que aquilo ali é certo. Não, tem que criar assim mesmo, para ser gente tem que criar daquela forma. E hoje em dia, a maioria dos casos que, né, a televisão tá, né? Tu abre a televisão, é os psicopatas invadindo escola, é tudo. Mas tu não sabe o que aquela criança, aquele adolescente passou em toda uma infância, quem é que educou ele? Por que ele está fazendo daquela forma? Tem duas hipóteses. Uma, tu vai ser aquela pessoa que tu não vai construir nada, tu vai ficar com aquele trauma, ou tu vai ser aquela pessoa que tudo que fizeram contigo tu vai retribuir. Então, a gente só dá o que a gente recebeu, né? Então, é sobre isso. A agressão física, ela não é só um direito da criança e adolescente, mas eu sou zeladora dos direitos da criança e adolescente. Mas,
é para todos, né? E aí ela ficou pensando, por esse lado eu entendi. Sim, Não é porque tu é mãe eu tô tirando tua autonomia. Não pode. Se tu bate e ninguém conta, ok, as autoridades competentes não ficarem sabendo, vai ficar por isso mesmo, né? É que isso aí, essa cultura do bater, vem do período arcaico, vamos dizer assim. Exatamente. Tá? E o grande problema, e que a gente, até porque com o advento da informação, ou seja, hoje é um estalar de dedo e todo mundo fica sabendo das coisas, né? Então, o que acontece? As pessoas perdem a noção da violência, né? E aí extrapolam, e aí realmente a gente já teve casos aí, né, tem uma série de situações aqui mesmo no Brasil, né, aí tem o caso do Nardoni e outros. Muitos casos. Né, que a gente viu que aquilo ali foi o exagero de uma punição. Né? A pessoa perdeu o controle. Perdeu o controle. E aí, quem é que segura isso? Então, uma das maneiras é realmente, como tu disseste, através da legislação. Né? Conforme eu estou aprendendo com vocês aí, né? Mas está muito claro que vocês têm um estatuto que é vamos dizer assim, norteador. É o norte, é a partir dali que vocês tomam uma decisão e cada decisão ela se difere em relação a cada caso, porque cada caso é um caso. Sim, as famílias são diferentes, então as situações são diferentes, né? Mesmo que sejam parecidas, né? Sempre tu vai ter alguma coisa que pode ser que não possa ser usado com o mesmo critério. Mas, enfim, o estatuto, ele te dá esse respaldo jurídico, porque quando vocês tomam uma decisão, enfim, ali do colegiado, né, do grupo, quando vocês tomam uma decisão, vocês estão tomando uma decisão em cima de uma situação do estatuto que determinou, tem que fazer assim. Ele assim, prevê. Né? Por quê? Porque se vocês fizerem de forma diferente, vocês arcam com as responsabilidades. Então, assim como o pai, né, é responsável, por isso que é chamado de responsável, né, não é dono, ele é responsável, o pai, o tutor, enfim, o que é o responsável legal pela criança e pelo adolescente, né, ele sendo responsável, né, ele também tem que arcar com as consequências. Se ele optou por agredir e foi denunciado, vai ter que responder, porque a agressão física, ela hoje está bem caracterizada, é violência. É violência. Castigo físico, né? Castigo físico. E existe o castigo emocional, né? Não, tem vários tipos de abuso psicológicos, né? Então, as crianças e adolescentes, eles têm esse respaldo do Estatuto do RECA. Por que em 1990 foi criada a lei, né? Sim. Então, em 1990, eu estava olhando um artigo que lá naquela época as crianças com 12, adolescentes iam para a FEBEM, né? Sim. Punido. Isso se chamava lá na época punição. Aí essa também é a questão que nós também levamos muito, como é que eu posso dizer, uma represália da comunidade, né? Em geral, que nós defendemos bandidos menores de idade, né? A gente não defende bandido menores de idade, a gente defende o estatuto. Se o estatuto está te dando garantia daquele direito, é a mesma coisa que um advogado criminalista, Sim. que também é muito, né, como é que eu vou te dizer, taxado como defende bandido e não defende o bandido em si.
Ele está defendendo a lei, que está ali garantindo aquele cidadão que descumpriu, né, que está com problema com a justiça, mas ele tem direito. Tem direito. Né? E a mesma coisa a criança e adolescente. Eu digo assim, ó, se tu não ir zelar pelos direitos da criança e do adolescente com unhas e dentes, tu não é zeladora de direitos. Isso me chamou a atenção também nas tuas outras colegas e candidatas, que realmente o conselheiro tutelar, ele tem um perfil diferente daquilo de antigamente, que o pessoal aí da geração moral e cívica chamava de juizado de menores. Juizado de menores, sim, 1990, que era a época da FEBEM. O juizado de menores. Então, ali era muito... Ali não existia uma coisa chamada emoção. Ou seja, o juiz determinava e acabou. Ele só abria o Código Civil e determinava, é isso e pronto. Né? Hoje, com o Conselho Tutelar, a família está tendo um respaldo, porque aquele conselheiro que está ali, o nome está dizendo conselheiro, aquele que aconselha, que acolhe, né? Ele vai oferecer opções, né? De repente, solucionar aquela situação, porque é evidente que a gente até entende aquele pai que diz assim, ó, não consigo, né? A gente entende, mas a gente sabe que o problema é no pai e não na criança. Ele não determinou... Ele não consegue fazer esse link, né? E ao mesmo tempo também ele não consegue ter... Porque às vezes não é nem que eles não queiram. A gente pega a família muito vulnerável. Sim, não é só da vulnerabilidade de questão econômica. Várias questões, né? Sim. Igual me perguntaram esses dias, conselho tutelar é só para crianças pobres? Não. É direito de toda criança e adolescente, independentemente da sua classe social, né? Então, eu fiquei pensando, né? Realmente, a atribuição do Conselho Tutelar, ela é toda... Por isso que muitas pessoas não vão votar, né? Hoje não é obrigada a votar. Eu não vou votar lá. Conselho Tutelar só incomoda. Conselho Tutelar defende menor que é bandido. Conselho Tutelar faz várias ações fora dentro da sua atribuição, né? E nós temos essa cultura aqui em Charqueadas, nós pegamos muita demanda, Vanderlei, que não é de competência do Conselho Tutelar. Mas a gente acaba acolhendo e a gente acaba, às vezes, fazendo funções que não são nossas, né? Mas a gente também não pode dizer para a pessoa que vai lá procurar o Conselho Tutelar, nem atender, não, isso não é com nós. A gente acaba acolhendo e acaba escutando, né? E acaba vendo que dentro daquilo que ele trouxe, que a maioria não era problema, não era coisas que o Conselho Tutelar tinha que conduzir, a gente acaba vendo, não, mas tem alguma coisa ali que dá para daqui e dali, porque como tu dissesse, né? Às vezes o pai, ele acha que a criança é o problema ou o adolescente, mas o problema às vezes está na própria pessoa, né? Eu vou botar um exemplo meu, tá? Porque daí eu me responsabilizo por aquilo que eu faço. Lá em 1900, né, quando meu filho estava com 12 anos, meu filho começou a ficar rebelde na escola, né, e eu trabalhava muito, trabalhava, estudava. E eu achei que na minha cabeça ele estava com problema, né, e eu na época eu trabalhava na área da saúde, e eu falei com uma psicóloga amiga minha, olha, meu filho está assim, assim, assado. Ai, Grazi, mas eu acho que não precisa. Não, mas atende ele, né, por favor, porque... fez os atendimentos e depois me trouxe que o problema realmente era ele estava pedindo, era o quê? Atenção minha! Eu não tive mais tempo, Vanderlei, para cuidar da minha família em si. Eu chegava, eu já saía, eu fazia faculdade, eu corria aqui, corria ali, né? Em busca do melhor para eles. Mas eu também tinha que entender que o melhor para eles era a minha presença, a minha conversa. A rebeldia, na verdade, era um apelo. Era um apelo, tô aqui, né? Tô fazendo de tudo para chamar a atenção da minha mãe, porque eu quero a atenção dela, eu preciso, né? Então, 12 anos é uma idade que, né? A cabeça está se construindo a uma vida adolescente e depois vai para uma vida madura. E é esse momento que a mãe, as famílias, e a gente tá com uma demanda muito grande de famílias
né, que estão muito sensíveis, vulneráveis, né, porque não sabem mais como conduzir, né, os filhos, porque hoje criar filhos é diferente da, Sim, né? sim. Eu digo às vezes hoje, se eu tivesse hoje a minha cabeça, eu tinha criado um pouco diferente, porque às vezes eu dava tudo e não explicava o motivo que eu estava dando, porque eu não tive aquela oportunidade, então Sim, aquilo sim. para mim, né, me tirava aquele anseio, eu estou dando coisas materiais, então tá tudo certo. Não, não tá tudo certo, estava tudo errado, né? Isso aí é interessante porque o que acontece? Muitas vezes o pai, a mãe, enfim, o tutor, o tutor, ele acaba tentando suprir, às vezes, uma falta que ele teve, né? Não, para o meu filho, para essa pessoa que está aqui sobre a minha tutela, eu vou dar do bom e do melhor. E aí ocorre a perda de valores, né? Perda de valores. Perda de valores. E é o mais importante na construção do ser humano. Sim, os limites, os nãos. Os não. Porque a gente comentando, e eu quero deixar bem claro, né, porque às vezes dentro de uma conversa, embora seja um bate-papo entre nós dois, isso aqui vai ficar exposto, né, eu não estou menosprezando o pai, a mãe, o tutor, mas eu vejo que, até por conhecer algumas famílias assim, em que o pai, na ânsia de tentar ser um bom pai, acaba estragando uma relação, ou aquela situação em que dá um celular, dá um notebook, e aí é sobre isso. ele fica tranquilo ali, né? Só que essa coisa do não haver mais a conversa, de não sentar à mesa para fazer uma refeição, de perguntar para o filho como é que foi a escola, né, de se inteirar da vida dele, né? Porque claro que tem aquele jovem que é rebelde por natureza. Não, é por natureza, a idade, né? Mas quem conduz isso, quem te dá valores é quem... Sim, as rédeas é ali. Né? Até o ponto. Eu digo assim, tu dá, tu ensina. Né? Vai ensinar até os 18 anos, eu sempre digo, depois dos 18 anos vocês são responsáveis pelos atos de vocês. E aí que começam os não. Aí tu começa assim, porque eu digo assim, a minha mãe me deu muito valores, né? A minha mãe me passou muita coisa, porque a minha mãe sempre foi uma família muito humilde. A gente vem de uma família muito humilde. E eu digo que tudo que eu chegava em casa diferente, ela queria saber da onde era aquilo. Da onde veio? Da onde veio? Hoje os pais não sabem, porque eles não têm mais aquele acesso à mochila, os filhos chegam, os pais já estão no quarto, né? Ou a casa é grande, não tem aquele acesso. Ou vamos dizer que a casa seja humilde, assim, como a minha casa continua humilde, mas eu estou dizendo assim, questões assim, que daí ela chegava em casa, quem te deu essa caneta? Às vezes eu nunca notei que ela percebia que eu estava com uma caneta diferente. Eu digo, foi minha colega que me prestou. Amanhã tu devolve. Amanhã tu devolve. E ela ir no colégio, para saber se aquela caneta realmente. Aí é sobre isso. É sobre a atenção, porque às vezes a criança vai começar a já dar, né? Índices, né? E a mãe tem que estar ali, percebendo o que realmente está acontecendo, né? E outros fatores, né? Questões de bullying, de muitas coisas. Eu sofri bullying a minha vida toda, mas lá na época não se dava por conta. Lá na época era resolvido na hora de saída. Entendeu? Na hora da saída a gente resolvia, né? Hoje em dia, mas aqueles traumas, eu não chorava para minha mãe. Porque eu tinha pena de dizer para ela que as crianças, né? Eu sofri bullying até por professores, né? E na época não tinha isso. Né? A mãe dizia, não, estava incomodando, foi por isso. Aí chegava chorando em casa, porque às vezes alguém debochava alguma coisa das funções, e aquilo ali eu trouxe para minha vida madura. Só que eu não tratei, porque na época não tinha. Né? Eu fui levando. Mas eu fiz de forma diferente. Eu digo, bom, eu não fui, mas eu vou ser. E eu vou me encontrar contigo e tu vai ter que, né? Tipo, eu tô aqui. E eu construí uma história, né? Só que tem crianças e adolescentes que passam por isso, às vezes o pai e a mãe não sabem. E eles não querem contar. Daí vem todo um problema emocional, né? Que acaba desconstruindo tudo que o pai e a mãe estão fazendo. Só que o pai e a mãe estão naquela situação de trabalho, que hoje a vida da gente é trabalho e também a pior arma que nós temos hoje, que pode, né? Que é
o celular. O celular, né? E tu falou uma coisa aí que é interessante, né? Aliás, conversando com vocês do conselho, a gente percebe as nuances que existe de casos aí. E uma situação bem característica aí, comentou, né? O fato do pai não perceber que o filho mudou, né? Pode ser uma questão... Aí quando percebe, às vezes é tarde demais. Tarde demais. Aí quando percebe, o que é a palavra? Não aguento mais esse filho. Sim, porque ele pode ser rebelde ou ele pode ficar introspectivo. É exatamente isso. Então, assim, é sobre isso que eu falo. Que hoje, se eu tivesse filho, com certeza, graças a Deus, os meus filhos são maravilhosos, mas eu criaria diferente, sabe? Porque muitas vezes minha filha queria conversar sobre várias coisas. E eu não dava essa oportunidade para ela, porque eu tinha muita tarefa para fazer. Sim. Eu tinha que lavar louça, eu tinha que fazer comida, eu tinha que botar roupa na máquina e tinha que ir para a faculdade. E a recém eu estava saindo no serviço. Né? Então é sobre isso que eu tenho certeza que hoje eu converso com meus filhos e eles falam alguma coisa. Por que tu não fez isso? Né? E eu me cobro, realmente. Né? Parando para pensar, eu não fiz isso porque eu não tinha tempo. Então eu dava coisas materiais que eu não tive e que nunca me fez falta, graças a Deus. Eu dava, disse, bom, eu não tive, eu vou dar, então isso eu vou estar perfeita. Eu sou uma mãe maravilhosa. Sim, eu dou tudo para os meus filhos. Meus filhos não têm o que reclamar de mim. Nem se fizer isso aqui de errado, da onde? Por que eu sou uma mãe maravilhosa? Né? Tô dando tudo, dando tênis de marca, né? Coisa e tal. Então é sobre isso. A minha mãe me dava arroz puro, mas parecia que tinha um bife em cima. Porque ela me dava com amor e com carinho, ela tinha tempo de sentar e me explicar o porquê que ela estava me dando aquilo ali. Eu dava um bife, batata frita, um refrigerante caro, e eles não queriam saber de onde era, de onde que eu estava tirando aquilo. Né? Que na cabeça deles até eles achavam que a gente era rico, né? Bom, minha mãe é rica. Tudo que eu peço ela me dá. Né? Então, aí foram... E aí passa a virar obrigação também. Aí passa a virar obrigação. Tu tem obrigação, eu não pedi para vir no mundo. Né? Que muitos pais, eu acredito, que ouviram isso. E ouvem. Né? E ouvem, né? Eu fui uma, né? Não pedi para nascer. Né? Então tem que dar, tem que satisfazer. Por quê? Porque quando eu era pequena eu dei. E eles não sabiam, olha, a mãe tá te dando isso porque a mãe, né, vai te dar o que tá precisando, né? Não, eu dava. Trabalhei muito na vida, trabalho até hoje, mas eu não expliquei, né, os valores, porque hoje eu dou valor para tudo na minha vida. Tudo, porque a minha mãe me passou. Sim, essa importância. Essa importância da família, de trazer os valores morais, os valores... eu sempre coloco que existe hoje, infelizmente, eu não sei aonde que se perdeu, mas que começa assim, ó, a grande maioria das famílias esquecem que é a família que educa, é a família que limita, é a família que orienta. E a escola, ela é apenas transmissor ou transferidor de conhecimento. De conhecimento. Né? Claro que também existe aquela coisa do aprender a disciplina quando tu está vamos dizer assim, em grupo. A escola também passa valores, né? Mas hoje, eu volto a dizer, eu não sou contra os pais. Eu estou analisando uma coisa que eu vejo e que ecoa não só em charqueadas, mas nas redes sociais. É muito comum tu ver um apelo, inclusive dos professores, dizendo a escola não é responsável por educação de personalidade. Com certeza. Né? Então, quando o pai não dá limites, quando o pai excede, tudo isso aí vai desconstruindo a personalidade. Ou mudando. Porque a família está transferindo suas responsabilidades, né, para os órgãos. Então, é a escola, né, e o Conselho Tutelar, não sei. Né, o Conselho Tutelar e a escola, né? Porque eles acabam, às vezes, não conhecendo o seu próprio filho. Por isso que eu estou te dizendo. Nessas questões de ser tão corrido que eles estão distorcendo os papéis, né? Quem passa isso e quem passa aquilo, quem faz aquilo. Né? A escola ela tem um determinante,
Não vamos dizer, também vamos ser, né, dizer que a escola, ela constrói muitos seres humanos do bem dentro da escola. Sim, com Né? certeza. A escola, ela não é só ensinamento, né? Não é só aquela coisa, quadro, matemática, geografia, né? Eu estava numa palestra semana passada, que eu falei muito sobre isso, que às vezes a escola também tem que parar e ver essas outras questões, porque é dali que saem cidadãos do bem, né? Então, não é só questão de ensino, mas a escola, ela tem um papel, a família tem outro, né? E aí a família, às vezes, acaba transferindo, até mesmo porque acredita que aquele filho passa o tempo maior dentro da escola, e que a professora vai ter mais pulso firme. Ah, eu não consigo, mas a professora consegue. Né? Tipo assim, aí o que é? É transferir, né? Aquela responsabilidade, não tá mais conseguindo, né? E às vezes também, entre tantas outras coisas que a gente ia ficar uma tarde toda falando sobre isso, né? De quem é quem, né? De qual é as atribuições, né? De quem faz o quê, né? Dentro de cada contexto. Sabe que eu morei 11 anos em São Paulo. Eu constituí uma família lá, e aí, na verdade, constituí não, eu casei em termos, né? Hoje a coisa é muito mais diferente, né? Mas eu morei 11 anos com uma pessoa, ela tinha um menino e uma menina, né? E ela falava uma coisa assim, era uma pessoa relativamente humilde, sem muito estudo, mas ela falava uma coisa que eu acho que talvez esteja escrito nos melhores livros de filosofia. Ela dizia assim: a coisa mais difícil é conduzir a cabeça de uma outra pessoa que não é a tua, né? Então, quando o pai não consegue conduzir a cabeça do seu filho, né? Ou ele apela para a violência, ou ele larga de mão, né? E aí, quando tu falou o negócio do Parcão, então, seguido nas redes sociais, eu vejo, por que o Conselho Tutelar não está lá para ver esses menores que estão bebendo? Mas aí fica a pergunta, e cadê o pai e a mãe? Cadê o responsável? Foi eles que deixaram. Foi eles que deixaram. Estão bebendo. A maioria dos jovens que bebe, o consumo é dentro da sua casa. A primeira pessoa a ter dado um copo, um gole, vamos dizer assim, é a família. É bonitinho, né? É a família, né? E aí depois, porque o álcool, ele é uma droga lícita. Né? Tá estampado dentro dos índices aí de violência no trânsito, que o álcool está matando. O álcool te mata, né? Porque tu vai morrer ali e vai matar muita gente inocente. E o álcool, ele está na mesa das famílias hoje, aberto. E é ali que o adolescente, né, começa tomar o seu primeiro gole de bebida alcoólica. É na família. Isso é comprovado não sei como é que é o nome lá do negócio que eu li. Está comprovado que todos os adolescentes bebem primeira bebida em casa. Aí o que acontece? Eu vou dar uma volta no Parcão, né? Vou falar do Parcão porque é da nossa cidade. Né? Que a gente vê muitos jovens mesmo, realmente, né? Já, né, com índice de alcoolismo grave, eles não tomam normalmente, eles tomam para entrar em coma, né? Eles tomam muito, né? E o álcool, ele acaba acarretando vários tipos de problemas, né? Não somente com a doença que o alcoolismo vai te trazer, grandes problemas, né? Até problemas de saúde mental, né? Porque tem jovem que hoje não fica legal numa festa se ele não beber até, né, cair. Mas foi a família. Aí o que acontece? Aí eles estão já num nível que, se a família permitiu, nós não temos essa atribuição de estar lá no Parcão. Tu imagina enxugar gelo? Não. Conselho tutelar não é polícia. Conselho tutelar não faz abordagem em adolescente, menor de idade. Punidos, né? Nós somos punidos. Nós vamos até ali, cada um no seu quadrado. Existe um estatuto. Então, tu tem que trabalhar dentro da legalidade. De uma forma ou outra, nós vamos ser cobrados diante disso. Né? E uma coisa que a gente não comentou aqui, né? Mas assim, o Conselho Tutelar, ele tem essa característica de assessorar, de aconselhar a família, de tentar
buscar melhorar a situação desse jovem, dessa criança, né? Então, além dessa situação, vocês é que acionam os órgãos competentes. A gente requisita, a gente demanda o que tem que ser realizado. Isso se chama medida protetiva. Mas eu quero voltar anteriormente da nossa fala para não ficar que nós estamos meio que sendo só a favor, né, da criança e do adolescente, né, da criança nem se fala, mas do adolescente não só é criticando família, só família, não é sobre isso, né? A gente sabe que tem outros casos, né? Tem muitos casos que não é o pai e a mãe, que não é a família em si, né? Que o cidadão, quando ele se encontra como maduro, ele já quer encontrar o seu próprio caminho, né? Minha mãe dizia que filho é um tiro na lua, tu acerta ou não, porque chega num certo ponto, quem escolhe o caminho são eles, né? Então a gente não vai também tirar todo, né? Porque o adolescente ele tem os seus direitos, mas ele tem os seus deveres, né? Então assim, não é geral, não vamos, né, generalizar todos os pais e todas as famílias. Cada família tem um problema, né? Ou seja, aquelas que não estão conseguindo, não é que elas não querem, elas já não estão mais conseguindo, porque hoje, né, tá tão difícil, né, Vanderlei, criar filho nesse mundo, né? Hoje a droga, ela tá mais explícita, né? Como eu te disse, o álcool, eles são vendidos, por mais que tenha lei, proibido vender bebida para jovens. Aí o adulto vai lá, compra e dá. Né? Então é sobre isso. Né? Exatamente. Então, não, com certeza, não são só os pais. Eu sou defensora, muitas vezes, de pai e mãe, porque eu digo, gente, a culpa não pode ser só do pai. O pai está tentando fazer todo o seu trabalho ali, né? Aquilo ali, ele mesmo é violador do seu próprio direito. O adolescente, ele consegue violar o seu próprio direito. Aí, que medida tu aplica para uma criança de 13 anos, que já é adolescente, né? 12 anos já é adolescente, uma medida, né? É encaminhamentos para psicólogo, para terapia, para N coisas que a aplicação de medida nos traz, né? Então, assim, não é sobre isso, não é só pai e mãe, né? Hoje é bem complicado. Só que a gente também coloca a família, né? Isso daqui é um alerta, né, para todas as famílias, para que tenham tempo mais para os seus filhos, né? Que tenham mais diálogo com seus filhos, porque que observem também, né, que observem, né, cada movimento, cada mudança de comportamento, porque às vezes pode ser tarde demais. Né? Nós tivemos, que hoje nós temos uma enxurrada de informações. O jovem, ele é uma esponja, né? Ele absorve tudo, coisa boa e coisa ruim. E hoje, com a internet, aí, o celular, hoje vem de tudo. Olha, nós tivemos aí o episódio, né, no ano passado, aí, aquela questão no ano passado foi aquela questão das invasões nas escolas por causa dos jogos de RPG, né? Então, Então quer dizer que não é só os pais. Não, né? Mas só que assim, o telefone, uma criança de 12, hoje uma criança de 5 anos tem acesso a telefone. Meu neto é porque ele sabe falar no microfone, às vezes não sabe falar inglês. Aí ele pede, vó, fala inglês, eu não sei também meu filho falar inglês. Então eles têm acesso, entendeu? Há 5 anos tu joga, né? Sim, exatamente. Na mão, porque o que acontece? Não está te dando trabalho, não está te questionando, porque criança com 5 anos começa. É verdade? Por quê? Então, assim, então eu vou dar para ele e isso vai melhorar. Que porque dê o telefone, mas que vai averiguar qual é o conteúdo que aquela criança está, que aquele adolescente está vendo. Porque às vezes a culpa cai no pai. matou porque o pai, né? É o pai. É o pai e a mãe, gente, às vezes o pai e a mãe nunca tiveram, até nem sabem usar. Aí o que aconteceu? O menininho estava lá pesquisando, estava se envolvendo com tipos de jogo que não é da idade para ele, né? Então é uma questão assim muito delicada. É muito delicado. Né? Hoje criar filho, famílias estão totalmente diferentes. Tu sabe, o Grazi, que isso aí é na verdade um chamamento, né? Porque ao invés das críticas que muitos pais fazem aí alguns pais, algumas pessoas da comunidade até fazem com relação ao Conselho Tutelar, né? Eu acho que está um momento de ver que o Conselho está aí para ajudar e não
para ser vamos dizer assim, um espinho, né? No pé de muitos. De muitos, não. Né? Eu vejo assim, ó, porque como a Grazi não toma uma decisão sozinha, é um colegiado. É um colegiado. Né? Então, vocês se reúnem, né? Vocês são acionados, né? Vocês estão em plantão 24 horas por dia, né? Porque é diferente dos demais, né? E, ao mesmo tempo, vocês têm o conhecimento, né? E a habilidade de direcionar esse pai ou essa criança para uma parte assistencial. Para a rede de proteção. Para a rede de proteção, que é justamente os outros órgãos que têm essa competência, né? Vocês não são os psicólogos. Não, a gente não realiza o trabalho, a gente requisita o trabalho. Né? Porque às vezes a pessoa vai lá no conselho tutelar, a gente escuta. Vocês têm a visão técnica. A gente técnica. Não julga, né? A gente não tem essa visão técnica. Não. A gente não julga, a gente escreve exatamente. Desculpa, eu quis dizer visão... Por isso não jurisdicional, porque não tem julgamento ali dentro do conselho. A gente averigua a situação, né? E encaminha para os órgãos competentes. Desculpa, eu me expressei mal. O que eu quis dizer técnico é, na situação vocês conseguem dizer isso, para onde vai. Para onde vai. Isso, não é questão de julgamento. Não, a gente não julga. A gente, por exemplo, se tu for lá fazer uma denúncia, né? Ou relatar alguma coisa que tu possa estar passando dentro, a gente vai relatar ali. E a pessoa vai ficar esperando se eu concordei. Né? A gente não julga, a gente não concorda, a gente realiza ali um boletim de atendimento, que é o nome, sim. E a gente vai encaminhar para os órgãos competentes. Às vezes, tipo, eu vou fazer um registro no Conselho Tutelar de uma ocorrência. Não trabalhamos com ocorrência. Ocorrência é um boletim na delegacia de polícia. Entendeu? E aí a gente vai fazendo os encaminhamentos necessários, a gente trabalha com orientações, requisições, fiscalização, né? Que é uma das atribuições do Conselho Tutelar muito... O Conselho Tutelar não foi fiscalizar o bailão, o Conselho Tutelar não fiscaliza as festas, o Conselho Tutelar, para que Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar, ele tem atribuição de fiscalização, mas não dessa parte. Sim. A gente fiscaliza escola, a gente fiscaliza uma associação de bairro que tem projetos com crianças e adolescentes, a gente fiscaliza uma escolinha de futebol, que eu me esqueci o nome, não vou citar também, né? Acho que não é bom. Uma escolinha de futebol X, para ver se ela está dentro dos, né? Tudo que os requisitos pedem para aquela escola, quem é que está ali, né? Então, essa é a nossa fiscalização, para ver se está tudo dentro, né, do que prevê o estatuto, tudo é. Mas a gente não faz fiscalização em boates, a gente não fiscaliza pacão, a gente não fiscaliza festinha. O Vanderlei permitiu que lá tenha uma festinha de adolescente. A gente não vai lá na casa do Vanderlei fiscalizar aquilo ali. Entendeu? Se estão dando bebida... A não ser que... Tem uma denúncia. Isso, sejam acionados. Aí somos acionados, tem uma denúncia que lá na casa X está tendo uma festa e que lá está tendo drogadição com menores de idade. Aí é diferente. Aí a polícia vai ser acionada. Quando a polícia vai ser acionada... Não, aí a polícia é acionada em primeiro momento. E a polícia vai ver que lá tem vários... O que acontece? A polícia vai ter que fazer o quê? Acionar os responsáveis. E é ela que vai aplicar ali, porque ela vai ter um registro contra o morador ali que permitiu aquela festa, né? E aí vai ter um cidadão que o pai não foi, que o pai não atendeu o telefone, que o pai não estava encharquadas, ou que a tia também não está, o menino deu tudo que é número, a polícia não conseguiu nenhum. Aí o conselho vai lá representar aquela criança ou adolescente que não está com representante. Só. Senão também a gente não vai. A gente não aborda festinha particular. A não ser se a brigada nos acionar e dizer, tem um menor aqui que a gente não encontrou, né? O menor a gente nem fala mais. O adolescente aqui que não tem responsável. Ele já deu todos os números possíveis e a gente não conseguiu. Aí o conselho sim. Caso contrário, nem se o vizinho fizer denúncia, chama a brigada militar. Aí a brigada vai e faz tudo. Olha o quanto é importante esse esclarecimento, porque a grande maioria das pessoas pensam exatamente o contrário. A distorção que eu falo, né? A distorção que
Conselho tutelar é polícia de menor, que conselho tutelar dá susto em criança, que conselho tutelar é bombeiro para apagar incêndio. Não é nada disso, nós somos conselheiros tutelar. A gente zela e faz garantir os direitos da criança e adolescente. Ali tem um ponto. Mais nada, não tem brecha, não tem nada. E ali está tudo que a gente pode fazer quanto a isso. E é uma missão muito difícil, como eu te disse. Com certeza. Quando a gente trabalha dentro da legalidade, a gente cria muito desafetos, né? E isso faz eu refletir muito sobre a minha missão hoje, de eu querer ser uma conselheira tutelar. E eu acho que vocês, além disso, né, eu percebo que a pessoa que está como conselheiro tutelar, diferente daquele juiz lá do juizado de menores, vocês vivenciam situações difíceis, né? A parte sentimental, eu acho que vocês também são impactados o tempo todo, né? Por presenciar coisas que, né? E que às vezes aquele que fez a denúncia não tem nem ideia do que está acontecendo. Ele viu uma situação, fez a denúncia, e aí vocês vão lá, né? Vocês vão lá e vê que a situação é completamente diferente. Aquilo que está ocorrendo é uma consequência. Né? Exatamente. É uma consequência, né? Mas o motivo, às vezes, é até forte demais, porque vocês têm a questão aí da parte das drogas, da parte emocional, porque nós estamos com a doença do século aí, que é a depressão, em que a depressão ou a pessoa fica introspectiva ou ela se revolta, né? E então aquele pai, aquela mãe, o responsável, muitas vezes não percebe o sinal Aí entende que é uma rebeldia, Eu olhei um filme sobre isso, e esse filme fez com que eu me abrisse muita coisa dentro da minha mente, e eu trabalho isso quase todo dia no nosso trabalho. Sim. Nosso trabalho é um trabalho, uma missão, ele é uma missão. Tu tem que amar. Aí tu tem que agarrar o estatuto, tu tem que zelar exatamente com unhas e dentes. Esse é o meu papel. Né? Isso é vocação, né? Isso é uma vocação, porque às vezes tu vai achar que o conselho tutelar é uma coisa e ele é outra, totalmente diferente, né? Quando eu decidi colocar o meu nome no pleito, que eu já concorri a terceira vez, que eu perdi as outras duas, né? Eu me dediquei muito ao conhecimento. O que é ser uma conselheira tutelar? Né? O que é o meu papel? É uma responsabilidade. Né? Às vezes as pessoas ali saem agradecendo. Eu agradeço por isso, viu? Nem sei como te agradecer. Eu digo para ela, tu não me deve nada. Esse é meu trabalho e eu ganho para isso. Sim. E quem paga o meu salário são as pessoas que contribuem, né? E, inclusive a senhora é uma. Né? Então a senhora não precisa agradecer, porque aqui ninguém faz favor. Aqui é o nosso trabalho. Ninguém faz favorzinho aqui. Não estou fazendo favorzinho para a senhora. A senhora não precisa ficar me pedindo várias vezes obrigado, né? Mas aí o que eu te digo, Vanderlei, que esse filme fez com que eu pensasse. O menino começou a dar problema, né? Um adolescente começou a trazer problemas para a família. Aquela família dita tradicional virou uma bagunça. Porque aconteceu vários fatores ali com o menino, que eu não vou lembrar exatamente, mas o que me chamou a atenção foi que o pai achou a forma mais rápida de solucionar aquele problema. Tirar o menino internar como louco, né? E aquele menino estava sofrendo muita coisa em casa, né? Porque o menino tinha outros problemas quanto à sexualidade, né? Pela família não aceitar a sexualidade, começou a virar numa depressão e ele não queria decepcionar o pai dele. E ele começou a trazer problemas na rua e foi para droga. Qual é a saída? Droga, álcool. Né? Se a família não... É uma fuga. E aí internou o menino. Esse menino foi para uma clínica, a família tinha condições, né? Então pagaram uma clínica particular e o menino ficou lá como uma pessoa com problemas mentais. Problemas mentais. E era a alucinação da droga.
Só que lá apareceu um cidadão do bem, né? Graças a Deus nós temos, né, grandes profissionais e péssimos, né? Um médico X lá, um psiquiatra, que começou a olhar ele com diferente. Sim. Vou diminuir a remédio e vamos ver aonde que vai parar, porque eu tô achando, pensando, né, lá nas coisas, que não é isso. Hoje o menino é um psiquiatra, um dos melhores psiquiatras que nós temos, que trabalha só na área da adolescente com essa questão, que a família, às vezes elas querem resolver o problema, tomara que vá para o inferno, tomara que case, tomara, né, até depois tu tira isso. Mas foi bem espontâneo, sabe? Porque a família às vezes está cansada, ela não consegue mais, nem todas, porque essa família não quis ter problema, ela quis solucionar o problema internando, temos condições, né? E que muitas crianças e adolescentes às vezes não têm essa oportunidade, não tem oportunidade de alguém ver que aquilo ali não é rebeldia, de ver que aquela criança é medonha na escola, não é porque não está tendo ensinamento em casa, está cheio de problemas, né? Tem mil coisas, né? Às vezes as crianças são abusadas sexualmente uma vida toda, só se encorajam lá na vida madura, né? E não, tem mil casos no Brasil, né? Que a gente sabe. Então é uma questão de saber qual órgão procurar, né? Qual é o meu papel como família, mãe, qual é o papel do conselho tutelar, né? Qual é o papel do CREAS, da escola, né? De uma escola moderna, né? Porque a escola não é mais, ela não pode ser mais engessada. Não. A escola ela tem que ter... Até por causa da própria evolução, uma evolução constante que nós temos, né? Então, ser um conselheiro tutelar não é glamour, mas também a gente tem aqueles dias que a gente trabalha só com problema. Sim, mas tem a parte gratificante também. Por que tem a parte gratificante? Quando eu digo que eu trabalho dentro da legalidade e com unhas e dentes, é porque eu sei de alguma forma ou de outra, se eu trabalhar eu vou conseguir algo para aquela família, para aquela criança. E isso é um momento que a gente fica feliz, a família está no caminho, né? Legal. Nem todas as famílias são iguais. Eu digo que família é igual ao exame de sangue, cada dia dá um resultado. Se tu fizer hoje, vai dar um resultado. Amanhã a família está toda, né? Não, vamos lá, vamos, né? Vamos ver o que está acontecendo. Esse é um trabalho mais humanizado, porque também a gente não pode trabalhar com o estatuto da criança e do adolescente, dentro da legalidade, mas sem ser humanizado, se colocar sempre no lugar do outro. Eu acho que isso em qualquer área que a pessoa atua, né? Pode ser em qualquer lugar, eu acho que a gente sempre tem que se colocar no lugar do outro. Tem que ter a empatia. Isso é muito importante, né? Eu, quanto conselheira tutelar, né, me colocar sempre no lugar daquela família, né? Que eu acho... Menina, tu é boa de papo. Gosto de conversar. Tá bom. Bom, eu acho que a gente teria muito mais coisas para falar. Eu, de antemão, como já fiz nas outras entrevistas, o aconteceu, né, está de portas abertas para o Conselho Tutelar, para qualquer uma dos conselheiros, né? Tudo que for pertinente para a nossa população, né? Vou estar sempre à disposição de vocês, né? Eu quero pegar e externar aqui a minha admiração por esse trabalho, porque é um trabalho, como tu diz, humanizado, não é aquela coisa engessada, né? E isso é inerente de determinadas pessoas. Eu não teria essa, né? Eu sou muito prático, muito técnico, então, claro que eu também tenho o meu lado emocional, mas eu não sei se eu teria essa estrutura, né? Porque às vezes porque tu tem que ser emocional, mas tu tem que ser racional também. Com certeza. Né? Então, assim, eu aproveito aqui para convidar o pessoal a irem fazer de fazerem o seu voto no dia 1º de outubro. 1º de outubro, lá na Escola Cruz de Malta. Tá. Então, isso é importante, né? A população participar, isso dá força para vocês, né?
quanto mais pessoas participarem, melhor, porque vão estar entendendo, né? E o principal, contribuir consciente. Exato. Porque muitas vezes pessoas vão votar e não sabem exatamente por quê. Porque é amigo, né? Gosto muito da Grazi Nequinha, né? Vou lá votar nela. Mas o importante é sempre questionar a sua candidata, sempre procurar saber exatamente o que é o papel dela. Porque depois não vem as cobranças, né, distorcidas. Ah, mas eu votei, né, porque eu achei, né, eu pensei. Não, procura a conselheira que tu escolheu, né, para saber exatamente o que é o conselho e o que é a atribuição. Então, o voto consciente é um voto que a gente quer, né, este ano, entendeu? Que todos possam saber exatamente o que é o papel do Conselho Tutelar. E eu provoco toda a comunidade de Charqueadas a irem votar, né? Levar título e documento com foto das 8 às 5 da tarde na Escola Cruz de Malta. Bom, o convite está feito aí. Antes de eu encerrar com a nossa candidata, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, né? ao California Burger, ao Açaí do Parcão, ao Depósito de Bebidas do Parcão, a Delforte Concretos, o Crepes Lanche, a Autolex e a Casa do Pet. Grazi, eu desejo, antes disso, eu quero te deixar à vontade para dar uma mensagem final, aí pode, inclusive, direto para a câmera, né? Agora tu já não está mais com medo, sim, pode pegar e fazer a tua chamada aí, né? Para a gente pegar e encerrar, porque realmente, olha o tempo lá correndo. Nossa! Então, queria pedir a todos me conhecem, acreditem, aqueles que não me conhecem, eu sou a Grazi, né? Mais conhecida e carinhosamente chamada por Nequinha, para os meus amigos e familiares, né? Gostaria muito de contar com o apoio novamente de todos para poder prosseguir na garantia dos direitos das crianças e do adolescente e conto com vocês no dia 1º de outubro na Escola Cruz de Malta. Muito obrigada. Eu vou estar lá, né? Não vou abrir meu voto. Claro! Né? Mas eu vou estar lá, claro. Nas eleições. Fazendo o seu papel de cidadão. Sim. Quero parabenizar todos, né? Quem ganha, quem não ganha, né? Até falei com a Rose que depois das eleições, depois das apurações, né, eu quero voltar, de repente, até mesmo juntar os 5, né, e a gente fazer um bate-papo, uma roda, conversar um pouco, conversa, né, embora vocês falem demais, né, falamos, né, mas é importante a gente resgatar o papel do Conselho Tutelar de forma mais clara, porque realmente existe uma mistificação, né, que ela não é favorável, né, e a gente precisa mostrar para o povo o quanto isso é importante dentro da sociedade. Grazi, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado esse bate-papo. As portas do Aconteceu, do estúdio do Aconteceu, vão estar sempre abertas para vocês e para ti também, né? Sucesso nas eleições, né? Que Deus abençoe e proteja. Axé, amém. Eu queria te agradecer, Vanderlei, pela oportunidade. Eu acho que em todo o tempo de candidata a Conselho Tutelar, eu nunca tinha recebido um convite, né? E que eu acho de suma importância para a nossa comunidade, né? Sim. Também queria agradecer a todos, né, que deram essa oportunidade para mim, estar hoje conselheira tutelar. Espero não ter decepcionado ninguém, estou, né, trabalhando dentro da legalidade. E agradeço o Aconteceu em Charqueadas por esse momento, por essa oportunidade, e também te parabenizar pela tua simpatia, pelo teu acolhimento, né? Que eu cheguei aqui dizendo que eu estava pior que uma criança de primeiro ano, né?
criar o primeiro dia. Muito obrigado, de coração. E também que Deus te abençoe. Que você seja grandioso dentro do teu trabalho. Muito obrigado. Obrigada.